E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-lhe partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Deixa a Bíblia aberta aí para a gente ir acompanhando. A gente acabou de ler o livro de Lucas, e o Evangelho de Lucas nada mais é do que Lucas contando a história de Jesus, contando a sua vida, a sua morte, todo o seu ministério, contando aquilo que ele viveu com Jesus, ou aquilo que foi contado para ele, que ele presenciou. E ele vai falar então no começo, lá no nascimento, ele vai falar no ministério, ele vai falar na morte, e ele como médico, ele relata algumas coisas que só no Evangelho de Lucas a gente vai ver. Ele fala da sua ressurreição, da sua ascensão, e ele relata também várias promessas que Jesus deixou da sua segunda vinda. Ele nos prometeu que ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu creio que todos aqui acreditam nisso. Se você não acredita, eu gostaria que isso fosse revelado hoje para ti. Eu gostaria que você saísse daqui com o coração ardendo, entendendo que Jesus Cristo ressuscitou naquele terceiro dia. E ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente está diante do relato da ressurreição. Como eu falei, Jesus Cristo morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e agora ele está aparecendo. Ele apareceu para várias pessoas, ele apareceu para Maria, ele apareceu para os discípulos aqui no caminho de Emaús, ele apareceu em outra situação para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. E para mim e para todos aqui, eu acredito que todo cristão deve pensar a mesma coisa. A ressurreição de Cristo é o fato mais importante da nossa fé, é o fato mais importante da Bíblia, é o clímax da Bíblia. Nós vemos a história desde Gênesis, Adão, e a gente está subindo, como se estivesse subindo uma montanha. Quando a gente chega naquele ponto mais alto, Jesus Cristo morre, dá aquela quebrada, mas ele ressuscita. E isso deve nos arder no coração, deve nos impactar, porque se nós somos cristãos de verdade, nós temos que crer que o túmulo está vazio. A morte não é mais um problema para mim e para você. A morte agora é só uma passagem, porque ele vai voltar. Amém? E a gente tem duas certezas na vida. A gente tem a certeza de que a gente vai morrer, e pela palavra nós temos a certeza da ressurreição. E a morte não deve mais ser um problema para você. Talvez você chegou aqui nessa noite passando por algum problema, ou simplesmente sem sentido de vida, achando que o tempo está passando, as coisas estão ficando cada vez piores, e isso tudo vai acabar. Um dia a gente vai morrer, a gente está envelhecendo, um dia a gente vai morrer, e se a gente ficar nesse ponto, se a gente parar aí, a vida perde o sentido. Não há mais sentido de fazer as coisas. Por que eu vou amar alguém? Por que eu vou fazer? Por que eu vou trabalhar? Porque tudo isso vai ficar, tudo isso vai ser perdido. Mas graças a Deus, Jesus Cristo foi o primeiro. Ele ressuscitou, ele prometeu que ia voltar para buscar a sua igreja, e todos nós aqui agora temos o privilégio de ressuscitar com ele, de ser uma nova criatura, de matar aquele velho homem e viver para Cristo agora. E se ainda assim você tem dúvidas, porque diversas coisas aconteceram na sua vida, ou você está passando por algum problema, e é normal, porque mesmo os discípulos que andaram com Cristo em vida, duvidaram dele ressuscitado. E chega um momento da vida cristã que às vezes a gente vai ter dúvida. Isso é normal, é a vida real. E eu queria trazer alguns pontos aqui para você, 5 pontos só para a gente refletir sobre isso. E mais uma vez confirmar isso na sua vida, no seu ministério, na sua fé em Cristo.
Jesus é a única divindade religiosa cuja ressurreição é sustentada por evidências históricas e testemunhais. Isso por si só já diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Mas eu queria trazer 5 pontos aqui para a gente bater nisso e ficar firme nisso. Sair daqui com a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou e eu e você vamos ressuscitar no dia do Senhor. Primeiro, a gente tem as Escrituras, fato histórico, textos literais que revelam que Jesus Cristo andou, caminhou aqui no nosso meio, Ele morreu e Ele ressuscitou. A gente tem um túmulo vazio, está lá em Jerusalém, todos podem ir lá visitar, né? Se tiver dinheiro, se tiver vontade para ir para lá. Pode ir lá visitar, Jesus Cristo ressuscitou e o túmulo está vazio. E talvez você, mas aí, será que realmente é aquele túmulo? Será que, ainda assim duvide? Naquela época, e na própria Bíblia, a gente vai ver que o Império Romano colocou guardas lá na frente daquele túmulo, para provar que ninguém ia tirar, porque Jesus já tinha prometido que ia ressuscitar no 3º dia, e eles, já vamos se precaver, já vamos colocar a guarda lá na frente, porque depois o pessoal vai lá, vai roubar o corpo dele, e a gente vai ficar, a gente vai passar por mentiroso, e ele vai passar por verdadeiro. Mas ele ressuscitou, o Império Romano, os sacerdotes, o pessoal que matou Jesus tenta encobrir, e até hoje essa mentira é contada, de que os discípulos, enquanto os guardas estavam dormindo, eles foram lá e roubaram o corpo de Cristo. Mas isso não sustenta, primeiro, porque se eles estavam dormindo, como é que eles viram que ele foi roubado? E segundo, porque era tão fácil o Império de Roma ir atrás do corpo de Jesus e fazer uma passeata e provar para todos que aquele era o corpo de Jesus Cristo. Mas até hoje isso não foi feito. Nós temos vários testemunhos de aparição. Como nós estamos vendo aqui agora, Jesus andou ressurreto com os 2 discípulos. Ele apareceu para Maria, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Até hoje ele aparece, ele se manifesta para o povo muçulmano e converte aquela nação. A gente tem a transformação dos discípulos, pessoas pobres, sem nenhum tipo de influência na sociedade, passaram a pregar esse evangelho ao preço da própria vida, ao preço de morrer por isso. E se uma mentira, ao preço de morrer por uma mentira? Será que realmente a gente deve duvidar? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, para não negar que Jesus Cristo ressuscitou. E a gente tem o surgimento da igreja, há 2000 anos essa ressurreição é pregada. Nós estamos aqui falando disso hoje. Você é prova disso. A sua vida foi transformada. Se a ressurreição de Cristo é mentira, você foi transformado por uma mentira. A história foi mudada por uma mentira. Nós temos antes de Cristo, depois de Cristo. Então a gente tem que crer, a gente tem que sair daqui. Eu já queria começar essa pregação com isso. Tenha fé e tenha certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. E nós vamos discorrer o texto, e assim como Jesus Cristo explicava as Escrituras para esses discípulos e ardia no coração deles, eu gostaria que nessa noite você tivesse esse coração queimando por Cristo, que a sua fé fosse fortalecida, que você buscasse cada vez mais esse Jesus Cristo ressurreto, porque é até que Ele venha, Ele vai voltar. Essa é a maior certeza da nossa vida, é a maior certeza da nossa salvação. Amém? Então a gente chega agora na história dos discípulos no caminho de Emaús. E a gente vai começar ali no verso 13, você pode ir acompanhando comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, a gente está vendo aqui que eles estão voltando para casa, estão voltando da Páscoa. Se você ler um pouquinho antes ali o texto, você vai ver que eles estavam comemorando a Páscoa nessa época.
Jesus Cristo foi o sacrifício da Páscoa. E eles acreditavam que Jesus era o libertador de Israel. Eles acharam que ele ia dominar e agora eles iam ser libertos do Império Romano. Eles iam agora viver dominando, um líder religioso e político. Jesus Cristo ia ser esse cara. Mas ele morreu, ele foi crucificado, uma morte humilhante para aquela época. Era um malfeitor e aí o líder deles foi crucificado, foi humilhado naquela cruz. Ele morreu e acabou toda a esperança deles. Então agora eles estão voltando para casa porque eles vão voltar a viver e fazer aquilo que eles sabem fazer. Provavelmente vão voltar para a agricultura, ou vão voltar a pescar. Pedro faz isso também, Pedro volta a pescar, chama João e volta a pescar. E todos os anos eram comemorado a Páscoa em Jerusalém. Eles saíam das suas cidades vizinhas, a gente tinha várias cidades vizinhas ali, eles caminhavam para ir lá comemorar a Páscoa no templo, e sacrificar e fazer toda aquela cerimônia que a gente vê lá no Antigo Testamento. Isso era tradição. E aí eles estão voltando, porque agora acabou a esperança deles, aquela Páscoa ali tinha sido diferente de todas as outras, e eles estão voltando, mais ou menos ali 60 estádios, uma caminhada de 11 quilômetros, aí calculando uma média de 3 quilômetros por hora, a gente chega aí de 3 a 4 horas. E aí é até engraçado, porque muitos acham que é Cleopas e a sua esposa, por causa de uma palavrinha específica que está escrito ali. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam. Então, alguns teólogos acham que ali é o Cleopas e a esposa, porque lá em João também a gente vê que a mulher dele estava junto com a Maria no momento da crucificação de Cristo. Então, alguns acham que eles estão voltando ali, conversando, vamos voltar para a nossa vida, acabou tudo, a nossa esperança. E aí aquela caminhada de 3 a 4 horas ali começa a ficar diferente, ela começa a mudar. Talvez eles já tinham caminhado ali 1 hora, mais ou menos, mas Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. Se aproxima numa simples caminhada e, como eu falei, o clímax da Bíblia, o ponto mais alto da Bíblia, a coisa mais importante da nossa fé se manifesta numa coisa tão simples, uma simples caminhada, voltando para casa. E aí eu queria trazer para vocês um exemplo, eu acabei de fazer aniversário no dia 19 de outubro, e, cara, eu estava preparando esse texto já, e Deus falando comigo, eu comecei a ver como Deus tem sido bom para a minha vida. Eu recebi alguns presentes, recebi algumas mensagens e eu comecei a pensar, cara, como existem pessoas que se importam comigo, como eu tenho uma esposa maravilhosa que se importa comigo, como eu tenho uma família que se importa comigo, e eu comecei a ver que, cara, Deus tá comigo, está andando comigo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, talvez você está triste, decepcionado, passando por algum tipo de problema que eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus sabe, porque Deus conhece todos os desígnios do nosso coração. E esse Deus poderoso, transcendente, o eterno, ele também é um Deus imanente, um Deus Emmanuel, Deus conosco. Millard Erickson vai falar isso na sua teologia sistemática. E é engraçado porque essa coisa tão importante, esse Deus tão poderoso, ele anda do nosso lado, ele caminha do teu lado. E presta atenção na conjugação do verbo ir ali, que está escrito: o próprio Jesus se aproximou e ia. Está no pretérito imperfeito, cara, está numa ação contínua. E eu queria trazer essa verdade aqui para vocês hoje. Jesus, ele se aproxima de você. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele se aproxima de você e ele caminha do teu lado, cara. Ele está do teu lado. Tenha certeza de que Deus está contigo. Ele não vai te abandonar. E Deus é fiel. Amém? Lá em Isaías 7,14 vai falar que Deus é Emmanuel, né? Quando Jesus Cristo nasce, Maria recebe ela é confirmada, na verdade, essa profecia para ela, e ela dá o nome de Jesus, e está escrito lá em Mateus que ele será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Isso também deve nos confirmar essa verdade. E Deus estará sempre do seu lado, nas coisas mais simples da vida, caminhando, indo para o trabalho, voltando para casa, lavando louça,
trabalhando, mas principalmente quando você passa por uma tristeza ou por um choro. Novamente eu falo, aquilo que você está passando aqui, Deus é poderoso para transformar e mudar a sua história, mudar a sua vida. Não deixe as aflições da vida e as dificuldades da vida te cegar espiritualmente e tu não conseguir ver Deus nessas pequenas coisas, nas misericórdias de Deus. Não esqueça das misericórdias de Deus. Nós estamos todos aqui num local com ar-condicionado, num banco confortável. Acredito que todos aqui estão com saúde. Podem estar passando por algum problema de saúde, mas ainda assim estão aqui, podem ficar de pé, né? Tem as duas pernas para caminhar, tem ouvidos para ouvir, olhos para ver. Então agradeça a Deus pelas suas misericórdias e comece a ver Deus nas pequenas coisas, nas coisas simples da vida. Se você tem um trabalho, agradeça a Deus pelo seu trabalho. É dom de Deus, tudo que é bom provém de Deus. Não deixe o teu pecado também te cegar. Muitas das vezes a gente se afasta da presença de Deus por conta do pecado e não começa a ver Deus nas coisas simples. Começa a ficar com raiva de Deus, começa a se afastar e onde o pecado está, Deus não vai estar ali. Mas a gente precisa pedir para Deus abrir os nossos olhos. Nessa noite, peça para Deus abrir os seus olhos, para se revelar. A gente vai ver que Ele deixa ser constrangido por nós, para se revelar a nós. Então peça, porque isso é uma obra do Espírito Santo, não há nenhum homem que pode fazer. Mas o Espírito Santo pode fazer queimar no teu coração aqui nessa noite. Amém? Então a gente continua lá no verso 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? E aqui é engraçado porque o texto contém muita ironia. Eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia, mas Jesus às vezes é irônico, cara. Porque, cara, Jesus é o Deus soberano, o Senhor dos céus e da terra. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente está sentindo, o que a gente está passando. Ele é o nosso Criador. E aí ele chega e pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E além disso, ele era o assunto. Ele era o cara que tinha deixado eles entristecidos, bem dizer. Então, aqui a gente aprende algumas coisas. Porque Deus, cara, Ele é um cavalheiro. Jesus é um cavalheiro e Ele é educado. Ele não chega impondo nada e obrigando tudo. Ele não é ditador. Ele é soberano, sim. Ele é poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, o que Ele bem entender. Mas Ele prefere o amor, cara. E aí Deus chega perguntando para eles, de forma irônica: o que te preocupa? O que está te preocupando? O que tu está sentindo? Por que vocês estão caminhando aí discutindo? O que está acontecendo? Fala para mim, cara, eu quero ouvir. É como aquele pai que deixa o filho explicar a dor que está sentindo, o machucadinho que aconteceu, que caiu, ralou o joelho. Que sabe que vai passar, que é um problema tão pequeno que a criança está ali chorando, se esperneando, e aí o pai que já passou por muita coisa: conta, filho, fala o que está doendo aí. Vai passar, fica tranquilo, eu estou contigo. E a nossa oração, às vezes, é igual a de Cleopas, cara. Ô Deus, será que tu é o único que não está vendo o que eu estou passando? Será que eu estou morrendo aqui e tu não está vendo? Olha aqui, será que tu é a única pessoa que não está entendendo a situação aqui? Olha para mim, né? Pô, tu me abandonou, cara. E a gente aprende uma doutrina aqui, a doutrina da oração, de que por mais que Deus seja o Deus soberano, que sabe todas as coisas, que conhece os desígnios do seu coração, Ele deseja que a gente fale para Ele, cara. Então fale para Ele, ore. A gente precisa orar, a gente não ora mais. Às vezes a gente não ora porque acha que Deus já sabe, então não faz sentido, não precisa, mas não, Deus, Ele é esse Senhor que deseja que os seus servos, os seus filhos, peçam para Ele. Então coloca tudo que você está passando, os teus sonhos, os teus desejos, o teu pecado, a tua dificuldade, coloca tudo diante do Senhor. Fala,
porque é a maior verdade que a gente vê aqui na Bíblia. Deus escuta as nossas orações. Ele caminha conosco e Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir as nossas dificuldades. Amém? E muitas coisas que nos preocupam, na verdade, são apenas falta de sabedoria e discernimento. Porque é fato, é estatística que quando nós estamos ansiosos e ficamos preocupados com muitas coisas, a maioria dessas coisas não acontece. É só a gente que fica com problema. Então a gente precisa começar a falar essas coisas para Deus, entregar tudo para Ele, e entender que Jesus Cristo é a solução. Assim como eles estavam preocupados ali, porque Jesus tinha morrido, Jesus estava ali do lado deles e Ele era a própria solução. Eles, cara, Jesus morreu, Ele era o meu libertador, e aí Jesus está ali do lado deles, né, sendo irônico, ouvindo, e Ele está tipo assim, cara, eu estou aqui, fica tranquilo, eu já ressuscitei, eu sou a solução do teu problema. Então, às vezes, a gente precisa ir mais para a palavra, ir mais para o joelho dobrado, para a oração, entregar tudo diante de Deus, e assim a gente vai começar a entender que Jesus é a solução dos nossos problemas. Amém? A gente continua ali no verso 19. Não perde a atenção aí, continua acompanhando aí na Bíblia. Ele lhes perguntou, quais as coisas que estão acontecendo com vocês, Cleopas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós pensávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles explicaram o que tinha acontecido, e é legal porque eles conheciam as Escrituras. Eles estavam falando de algo que eles sabiam que eles estavam falando. Eles estavam esperando o Messias, não como alguém espera passar um Uber ou um táxi na frente que não sabe se vai passar. Mas eles tinham a certeza de que isso ia acontecer. Eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam o Pentateuco. Eles conheciam os profetas, Isaías. O problema é que eles não entendiam. O problema é que eles não tinham interpretado da maneira correta. Então eles estavam ali aguardando esse Messias e eles começam a contar para Jesus ali, explicar o que tinha acontecido, como ele tinha sido crucificado. E eles não tinham entendido o verdadeiro evangelho, cara. E aí eu queria trazer uma verdade para vocês aqui. Se a gente não entender o evangelho do Cristo crucificado, a gente não vai reconhecer o nosso Messias, o nosso Senhor e Salvador. A gente precisa entender que Jesus Cristo precisava ser humilhado. Ele precisava ser morto naquela cruz. E ele tinha falado, o pior disso, ele tinha falado várias vezes que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas a gente não entende. A gente às vezes lê a palavra, Jesus fala através dos irmãos, Jesus só falta aparecer na nossa frente e a gente não entende, a gente não vê. Nós temos os profetas, hoje nós temos os evangelhos aqui, eles ainda não tinham os evangelhos, eles estavam vivendo esse momento aqui. E ainda assim a gente busca um Messias totalmente errado, totalmente fora das Escrituras. Cuidado para que você, com tanto conhecimento, não despreze a Jesus, o Jesus crucificado. Quantas teologias falsas, fora da palavra, são criadas hoje, por teólogos renomados, pessoas que se dedicaram a esse livro aqui, se dedicaram a estudar, mas hoje pregam um liberalismo teológico, onde nem tudo aqui é literal, negam inclusive a ressurreição de Jesus, o ponto principal, o nosso fundamento, a nossa base. Começam a colocar alegoria em tudo. E a gente precisa voltar às coisas antigas, voltar às verdadeiras Escrituras. Muitos desses também prometem um ídolo falso. E eu queria trazer uma verdade aqui para vocês. Jesus não é uma lâmpada mágica que você vai fazer pedido e ele vai ceder esse teu pedido. Ele não é esse ídolo que, como tem no livro do Bibo ali, aquele falso ídolo,
que você só pede bênção, Senhor, me dá mais pão, me dá mais pão, me dá mais pão. Não, não. Ele é o pão da vida. A gente tem que se alimentar dele, não das bênçãos dele. A gente precisa buscar esse Cristo crucificado. E a gente, como ele, tem que morrer para nós mesmos. Esquecer as nossas vontades, abandonar tudo aquilo que a gente tanto deseja, tanto quer, tanto ama, e falar, não, Senhor, eu vou entregar tudo isso para Ti. Esse meu prazer, esse meu desejo, essa minha vontade, eu vou entregar aos Teus pés, como um sacrifício vivo. E aí sim, morrendo para as nossas vontades, para os nossos desejos, a gente vai viver esse evangelho do Cristo crucificado. Amém? Verso 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Olha o que a gente aprende com esse pequeno trecho aqui. As mulheres estavam com eles, fazia parte do corpo. As mulheres eram dos nossos, está escrito ali, né? As mulheres estavam conosco e os outros que foram lá confirmar, de fato foram lá ver a exatidão do que elas tinham falado, estavam conosco. Mas eles não acreditaram. Muitas vezes a gente não valoriza quem está aqui, ó. A gente valoriza quem está lá fora, quem é famoso, quem é influenciador, e a gente não valoriza os irmãos que estão aqui, passando a mesma batalha todo dia, lutando contra o pecado, seguindo junto, firme. E a gente não dá valor. Jesus Cristo passou por isso. Se tem alguém aqui que passa por isso, não me sinto valorizado no meio. Jesus Cristo passou por isso e vai acontecer, porque ele não foi valorizado nem pela sua própria família. Está lá nos evangelhos. E infelizmente às vezes a gente valoriza muito essa galera que está aí, que a gente não conhece a vida, que a gente não sabe nem como é, se ele é justo, honesto, se ele segue essa palavra aqui, mas porque é influenciador, porque tem bastante conhecimento aí fora, e a gente não valoriza os irmãos que estão aqui sentados do nosso lado, vivendo todo dia aqui de carne e osso, aqui, ó, pode tocar, pode chorar, pode pedir perdão, pode abraçar. E eu queria fazer uma pergunta aqui, para a gente refletir. Você conhece o testemunho do irmão que está aí do teu lado? Aí, ó? Você conhece o testemunho de fé, o testemunho de conversão desse teu irmão? Se tu não conhece, começa a conversar mais, começa a viver mais essa comunhão, porque eu tenho certeza que isso que Jesus quer para a sua igreja. E o pior, cara, está escrito ali de fato. Eles foram lá, verificaram os fatos. As mulheres tinham falado, eles ouviram, mas não creram. Eles foram lá, viram os fatos e confirmaram a exatidão daquilo que tinha acontecido e ainda assim não viram Jesus. Às vezes a gente vê testemunho de irmão aqui, falando que Deus mudou a vida dele, que Deus transformou, que Deus curou, e ainda assim a gente não vê Jesus. Jesus está se manifestando de várias formas aqui no nosso meio. Tem irmão aqui que talvez era totalmente o contrário. Uma pessoa que passava por problemas psicológicos, problemas emocionais e hoje foi curado. Pessoas que tinham problemas com drogas e hoje são curados. Então valoriza esse testemunho do irmão, valoriza o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Começa a ver Jesus nessas pequenas coisas. Mesmo a gente vendo fatos, vendo o Cristo aqui se manifestando, a gente acaba não vendo Jesus. A gente não vê como os discípulos aqui não viram. Deus aqui do lado, e a gente não vê. Estamos cegos. Verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
A gente vai ver lá no verso 16, um pouco antes, que no primeiro trecho ali que eu passei, que eu expliquei, que eles estavam impedidos de o reconhecer. Então a gente vê que isso era uma ação de Deus ali, era uma ação divina. Realmente eles não iam conhecer a Deus naturalmente. Eles não tinham como reconhecer a Jesus ali, humanamente falando, né? Só Jesus que se manifesta para eles. E mais uma vez a gente tem ironia aqui, porque Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Ele podia ter se revelado de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. Ele poderia passar pelo meio de uma pedra ali no caminho, olha o que meu corpo ressurreto faz agora, olha aqui, eu sou Jesus Cristo. Ele podia pegar, mostrar as feridas, mostrar, né, as marcas da crucificação. E quando Jesus Cristo estava pregando essa palavra, ensinando sobre todos os profetas e todas as Escrituras, porque todos os profetas e todas as Escrituras levam a Jesus, e eu digo isso com certeza porque Jesus falou isso. Quando ele falava isso, a gente vai ver lá no verso 32, um pouquinho mais para frente, que eles vão falar assim, ó. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Mais uma vez, Jesus está explicando coisas antigas para eles. Eles conheciam os profetas, eles sabiam do Messias, eles estavam esperando esse Messias, mas eles não tinham entendido ainda a Escritura. De alguma forma, Jesus não tinha se revelado ainda para eles. E agora Jesus começa a falar de tudo aquilo que eles já sabiam, de tudo aquilo que eles já tinham lido. Mas agora, de uma forma sobrenatural, Jesus começa a queimar no coração deles e eles começam a entender. Ainda não reconheceram Jesus, mas eles começam a entender porque lá na frente eles vão falar, cara, ardia no nosso coração. E eu desejo claramente que isso aconteça aqui nessa noite, que a pregação da palavra, não porque eu estou pregando aqui, mas o que eu estou pregando aqui, queime no coração de vocês, arde no coração de vocês, que vocês saiam daqui com desejo de pregar a palavra, de buscar esse Cristo, de viver para Ele, porque um dia Ele vai voltar, e Ele nos prometeu, assim como Ele é fiel à sua palavra, e Ele pregou para eles ali, para eles ouvirem, Ele nos prometeu que irá voltar, então a gente precisa viver esse evangelho do Cristo crucificado. Glória a Deus, a gente precisa buscar com todas as nossas forças, o nosso desejo, tudo a gente deve entregar para Ele. Então, para viver os propósitos de Deus, não é necessário algo novo, cara. Nós já temos tudo aqui, ó. Há 2000 anos esse Cristo é pregado, há 2000 anos nós temos as Escrituras. O problema é que a gente lê e não entende. Uma vez o pastor Carlos pregou aqui sobre 2 Samuel 6,3. Naquela história, Uzá, ele era um servo de Davi, e eles estavam retornando com a arca para a cidade deles. Naquele momento, o que eles fizeram? Eles colocaram um carro novo para transportar a arca. Botaram a arca em cima do carro de uma carroça. Mas isso não estava na lei. Não, eles não podiam fazer isso. Eles estavam fazendo algo errado, contra a lei. E nesse momento que eles estavam voltando com a arca para a cidade deles, estavam em festa, todos alegres, porque estavam de certa forma louvando a Deus, porque estavam conseguindo a arca de volta, e a arca era o sinal da presença de Deus no meio deles. O boi tropeça, Uzá vai querer colocar a mão na arca para não deixar cair, porque a carroça meio que entorta, e ele morre porque ele desobedece a Deus. Somente os levitas poderiam colocar a mão na arca. Ele não poderia, ele não era levita. E às vezes acontece isso hoje no nosso meio. Às vezes a gente está festejando, está adorando a Deus, está agradecendo porque Deus está se manifestando no nosso meio, mas a gente está querendo colocar carro novo na presença de Deus, querendo colocar carro novo no culto a Deus. A gente tem que voltar às coisas antigas, e a palavra de Deus é suficiente. Não é o louvor maravilhoso, toda essa estrutura aqui que deve queimar no nosso coração. O que deve queimar no nosso coração é a palavra de Deus. E ainda bem que Deus não age da mesma forma, né? Porque senão a gente ia ver muita gente aí ser incinerada aí cantando e louvando a Deus. Porque a gente tem que voltar à suficiência da palavra, a gente tem que voltar às coisas antigas, a buscar essa essência do Cristo crucificado.
O problema não é a dificuldade de entender, o problema é que a gente tem que interpretar a vida à luz da palavra de Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, mas é que a gente tem que interpretar a nossa vida, as nossas dificuldades, à luz da palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa para transformar a minha e a tua vida. Somente a palavra de Deus pode transformar a minha e a tua vida. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhuma música pode fazer isso. Nada pode fazer isso. Somente a palavra de Deus, o dunamis, está lá em 1 Romanos. É o que tem poder para transformar aquele que crê. Amém? Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já reclina. E entrou para ficar com eles. Cara, aqui mais uma vez Jesus, esse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, ele é educado. Ele está caminhando com eles aquelas 4 horas, ali 3,6 horas mais ou menos. Eles estão indo para casa, e aí eles chegam na casa, o pessoal, provavelmente eles passaram em algum lugar ali, compraram um pãozinho, porque se você parar para pensar, eles estavam há 3 dias fora de casa, com certeza eles não tinham pão em casa, então eles passaram ali, e aí Jesus, não, eu vou seguir, vou ver como é que eles vão reagir, né? Porque ele era Deus, né? Então ele fala assim, vou ver o que eles vão falar agora, o que eles vão reagir. E aí eles, vamos convidar ele para tomar um café aqui com a gente, para comer aqui, partir o pão. E aí eles constrangeram Jesus. Olha só, cara, esse Deus poderoso, esse Deus que é transcendente, que é soberano, se deixa ser constrangido pela sua criação, cara. É como, mais uma vez eu falo, como aquele filho pequeno que, pai, eu queria isso aqui tanto, e aí Deus, não, mas agora não posso te dar, e aí o filho fica insistindo, não, pai, mas eu queria tanto, e aí eu não quero ser hipócrita aqui de falar que se você pedir uma coisa que vai destruir a tua vida, que se pedir uma coisa errada que não está de acordo com a palavra de Deus, Ele não vai te dar, porque Ele é justo, Ele é fiel. Mas quando nós pedimos algo que está de acordo com a sua palavra, algo que pode nos edificar, se você pedir com fé, tenha certeza que Deus vai te dar, cara. Porque Deus é esse Deus aqui, que nos trata como filhos, filhos amados, que se deixa ser constrangido. E Ele também não entra sem ser convidado. Veja que Ele espera a reação dos discípulos para entrar. Ele não chega batendo o pé na porta, sai que isso aí é tudo meu, isso aí foi eu que criei. Ou Ele passa transcendendo ali, a porta ali passa, né? Como um fantasma ali, chega, como Ele vai fazer isso mais à frente, quando Ele se manifesta no meio de todos os discípulos. Ele é educado, é esse Deus, esse é o nosso Deus, cara. E para pensar, que conversa maravilhosa foi essa, né? 4 horas conversando com Jesus, explicando a sua própria palavra, o próprio verbo que se fez carne no nosso meio, falando da sua palavra. Que conversa maravilhosa foi essa, cara? Então, nessa noite, abra o seu coração, convide a Deus para entrar, receba essa palavra com amor e peça, Senhor, talvez eu não estou entendendo tudo, mas faz queimar no meu coração. Eu quero te servir, eu quero te buscar, eu quero crer verdadeiramente que Tu és esse Cristo ressurreto, eu quero viver para essa ressurreição, eu quero viver para a Tua segunda volta, para o dia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus, na sua maneira amorosa, vai te responder. Amém? Agora a gente chega no verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui a gente vai ver um padrão, nesse pequeno trecho a gente vai ver um padrão que Jesus faz na Santa Ceia, na multiplicação dos pães e peixes, e quase todas as refeições que Ele faz, se não todas, não me lembro agora, Ele segue esse padrão. Ele toma, Ele abençoa, Ele parte e Ele dá de volta. Né? Se você ler ali, e aconteceu que quando estavam à mesa tomando Ele o pão, Ele tomou, abençoou, e tendo partido lhes deu. E esse padrão se segue também na nossa vida
nessa vida de ressurreição, quando a gente morre para o velho homem, a ressurreição a gente tem que entender que ela vai ser naquele grande dia, no dia do Senhor, nós vamos morrer fisicamente e vamos retornar, ressuscitar também fisicamente com Jesus Cristo, em corpo aqui, físico. Mas ela também se manifesta no dia a dia, quando a gente morre para o velho homem e agora vive uma nova criatura em nós. E todo dia, Jesus toma tudo aquilo que a gente oferece para Ele. Os pães, os peixes, as nossas virtudes, os nossos dons, aquilo que a gente é bom em fazer, o nosso trabalho, o nosso serviço aqui na igreja, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, tudo isso Ele toma. Porque a gente chega para Deus com toda essa bagagem, com toda essa carga e entrega para Ele como sacrifício. E Jesus, Ele toma, mas Ele também abençoa, Ele dá graças. Se a gente vê em outras versões aqui, a gente vai ver que Ele toma, abençoar é a mesma coisa que dar graças. Desculpa. E aí Ele dá graças e Ele leva, através do Espírito Santo, para o Deus Pai. Ele entrega tudo isso para o Deus Pai. Tudo isso que a gente levou, essas coisas todas, essa bagagem, nosso dom, nosso serviço, as nossas dificuldades, o nosso pecado, o nosso trabalho, Ele entrega a Deus, através do Espírito Santo. E Deus parte, cara. E aí Deus começa a quebrar. E aí Deus começa, tá vendo esse teu trabalho aqui, ó? Isso aqui tu é orgulhoso, nós vamos quebrar. Tá vendo esse teu dom aqui? Isso aqui tu é orgulhoso, nós vamos quebrar. Tá vendo esse teu pecado aqui? Nós vamos quebrar e nós vamos santificar. Nós vamos deixar santo aí, porque eu sou santo. E Deus começa a quebrar tudo. E aí a gente começa a se constranger, porque daí a gente começa a ver como a gente é falho. Como até as coisas boas que a gente faz, a gente entrega para Cristo de forma hipócrita, de forma orgulhosa, querendo algum benefício em troca. Mas Jesus é Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente está sentindo por dentro, a nossa falsidade, nossa capacidade de ser um bom ator. E aí Ele começa a quebrar, mas graças a Deus, Ele nos dá de volta. E aí é legal porque lá no Salmo 51, 17, a gente vê assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. E é esse coração quebrado que Ele gosta. É esse cara quebrantado e reconhecendo essa natureza pecaminosa que Ele gosta, que Ele ama. É esse filho que Ele ama. Esse filho que constrange Ele e fala: ô Jesus, me ajuda porque eu sou incapaz, cara. Tenha misericórdia da minha vida. Eu preciso da tua nova criatura, eu preciso do teu perdão. E aí Ele começa a quebrar, mas Ele dá de volta tudo aquilo que a gente oferece, mas agora tudo santificado para a glória e honra do Senhor Jesus. Tudo agora é para glorificar o nome dEle. E aí a gente pode falar o que está escrito lá em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora tudo aquilo é verdadeiro, tudo aquilo é santo, tudo aquilo é para glorificar e honrar o nome do Senhor, o nosso Senhor e Salvador, o Cristo ressurreto. Então, não se preocupe nesse primeiro momento se você tem passado por dificuldades em relação ao pecado. Não se preocupe nesse momento se você está bem, se está tudo certo. Cara, entrega para Deus, coloca nos pés do Senhor, entrega tudo isso, porque Deus vai santificar. Ele vai seguir esse padrão aqui. Dia a dia a gente precisa viver essa nova criatura, essa ressurreição. Nós precisamos viver essa ressurreição, dia a dia. E Cristo, de glória em glória, dia a dia vai nos santificando, até o grande dia, o dia do Senhor, a sua segunda volta, que nós seremos glorificados, novo corpo, não teremos mais pecado, assim como Ele. Amém? Verso 32, estamos acabando já, galera. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Reconhecer Jesus gera duas coisas na nossa vida: proclamação do Evangelho e comunhão dos santos. Se você parar para pensar, cara, eles tinham caminhado há 3, 4 horas, já era tarde, porque eles convidaram Jesus para entrar, por quê? Porque já reclina o dia, entra, vamos tomar um café. Jesus desaparece, os olhos deles se abrem, eles reconhecem que era Jesus, o cara que andava com eles, agora está ressuscitado. Eles, de alguma maneira, eles entendem tudo aquilo que foi pregado. O Espírito Santo se revela para eles e eles entendem todos os profetas, eles entendem tudo aquilo que Jesus tinha falado e eles começam a entender, cara, tudo aquilo era verdade. Eles não pensam na hora do dia, provavelmente aqui já era noite, cara. Eles voltam os 11 quilômetros correndo, olha ali o que está escrito. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quantas vezes a gente não prega o Evangelho, a gente não vem no culto porque está chovendo, cara. E de carro ainda, que a gente faz em 5 minutos. Provavelmente ali eles não levaram 4 horas, né? Eles fizeram no pace do Patrick. Voltaram num gás. Porque eles, cara, ó, pensa comigo. Às vezes a gente não tem noção da ressurreição de Cristo, cara. A gente vive um Evangelho que não... sei lá, às vezes isso me pega, cara. Como eu posso viver esse Evangelho dessa forma, sem pregar? Sem falar de Jesus para as outras pessoas, porque Jesus Cristo ressuscitou, cara. O túmulo está vazio, e isso é a certeza da nossa salvação, é a certeza de que um dia Ele vai voltar, e Ele deixa o Espírito Santo. Eu não sei quem estava aqui na retirada, mas a última vez que eu preguei foi na retirada. Cara, o Espírito Santo se manifestou naquele lugar de uma maneira especial, falou comigo, falou com um monte de gente, falou através do Juan. E essa é a certeza da nossa salvação, cara. Se você ainda não crê, se você ainda está com dúvida, nós estamos acabando o texto aqui. Mas, cara, é hoje, é imediatamente, entrega tudo para Cristo, cara. Ele é a certeza da nossa salvação. A gente precisa proclamar esse Evangelho, se você já crê. A gente não fala de Jesus, que é a única coisa que pode salvar essa galera que está indo para o inferno. Eu já estou até repetitivo, porque eu acho que é a 3ª vez que eu falo isso. Em outras pregações eu falei isso. A gente não fala de Deus, a gente não fala de Jesus Cristo para as pessoas que estão caminhando para o inferno. A nossa parte é pregar, o Espírito Santo que vai trabalhar no coração da pessoa, que vai agir, que vai mudar, mas nós temos que pregar. Isso não é tarefa de anjos, isso não é tarefa de Deus, Ele nos deu a nós. E como a gente ouviu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo ressuscitado. Então a gente precisa voltar a pregar o Evangelho. E a segunda coisa que gera quando a gente enxerga essa ressurreição, quando a gente se dá de frente com a ressurreição de Cristo, é a reunião dos santos, cara. Me desculpa, mas eu acho difícil alguém conseguir fazer uma coisa sozinho e ser constante naquilo ali, e ser fiel àquilo ali. Eu estou tentando correr há um tempão já. Sozinho não vai, cara. Eu corria lá na ATP, lá com o Patrick. Rapaz, eu ia toda terça e quinta, porque tinha gente para me incentivar. Eu tinha amigos, eu tinha aquela comunhão, e a galera, quando eu desanimava, mandava no grupo, vamos correr hoje, cara, tá chovendo. Não, mas vamos. Também estou na fissura. Então, o Evangelho é a mesma coisa, cara. Sozinho tu vai cair, meu irmão. Sozinho tu não vai ficar constante, tu pode até começar, mas é uma maratona isso aqui. É até que Ele venha. Então, a gente precisa estar aqui, ó. A gente precisa estar aqui no sábado, a gente precisa estar aqui no domingo. Claro, a gente não vai viver na igreja, não estou querendo ser hipócrita. Mas a comunhão dos santos é o que nos mantém vivo, que nos mantém firmes. É o que nos ajuda quando a gente está passando dificuldade. Quem é que vai me ajudar quando eu estou caindo no buraco? Tem que ter alguém para te pegar, cara. E na mesma hora, a gente tem que voltar isso aqui. A gente tem que voltar à reunião dos santos. Essa comunhão aqui, que nos fortalece, que nos edifica. Amém? E aí eu queria acabar agora com 4 aplicações aqui. O texto foi grande, talvez você nem lembre o que foi falado lá no começo. E eu queria colocar 4 pontos. Se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, tenta lembrar desses 4 pontos aqui que já vai te ajudar. Primeiro, Deus está contigo.
Sempre quando você tiver alguma dificuldade, estiver passando por algum problema, leia Lucas 24, 15. Lá está escrito assim, ó, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Se você estiver passando por uma dificuldade, tenha certeza, eu não estou aqui contando história, eu estou aqui falando de experiências que eu tenho e de certeza que a palavra nos dá. Deus está contigo. Jesus se aproxima e anda contigo. Caminha, cara, uma ação contínua. Não é hoje e amanhã não está mais. Não, Deus está contigo. Tenha fé nessa palavra. Amém? 2. O padrão da Bíblia é o normal. É uma caminhada, é uma refeição, é a vida ordinária, é o dia a dia. A retirada foi uma bênção, o retiro é massa pra caramba, todos os louvores aqui, quando tem congresso, quando tem algum evento assim que nos chama para vir para cá, é massa. Isso aí é bom, nos fortalece, mas o padrão da vida, a ressurreição de Cristo se manifesta no ordinário, no dia a dia, no trabalho, na caminhada, na conversa. Então não fique só buscando o extraordinário de Deus, porque esse extraordinário, esse clímax, essa ressurreição, que é o fato mais importante da vida, por padrão, ela se manifesta nas coisas simples da vida. Amém? 3. Estar no meio evangélico não revela Cristo. Portanto, peça para Deus se revelar. Eu estou há 29 anos aqui na igreja. E eu posso dizer que há pouco tempo assim, Jesus Cristo tem se manifestado na minha vida. Desde quando a gente começou aqui na liderança da Liga e tal. Deus se aproxima, né? Deus ele já vem, ele já vai colocando a mão assim, vai guardando o cara. Mas peça para Deus se revelar. Constranja ele, cara. Como esse pai amoroso, eu tenho certeza que ele vai te responder. Às vezes você está vindo na igreja, você perdeu aquele primeiro amor. Às vezes você chegou hoje aqui, não sei, e está começando ali no Evangelho. Peça para Deus abrir os seus olhos. Senhor, eu quero te ver, eu quero te sentir. Eu quero esse Cristo ressurreto, eu quero viver para isso. Eu tenho falado disso, mas eu não tenho vivido essa ressurreição diariamente. Eu quero essa nova vida, eu quero ser essa nova criatura. Eu quero que tu viva em mim. Amém? E o quarto ponto. Não existe conversão sem proclamação e comunhão. Esteja aqui para ser fortalecido e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Vem aqui no domingo, escuta, anota a pregação, chega lá no trabalho, no colégio, na faculdade, onde você for na semana, e fala de Jesus Cristo. Porque essa é a nossa tarefa. Quem vai converter é Deus, mas a nossa tarefa é pregar o Evangelho. Não é de anjo, não é dele, de Deus, não é de ninguém, é de homens. A pregação vem pelo ouvir e ouvir, a fé vem pelo ouvir, a pregação é a pregação do Cristo ressurreto. Amém?